Gente, o que foi um inverno esse ano, hein? O frio mostrou a que veio e é porque ainda faltam algumas semanas para acabar. Bom, e um problema muito comum nessa época é a bronquiolite, uma inflamação séria que atinge principalmente a criançada e pode ser facilmente confundida com a gripe. E é exatamente por isso que hoje eu estou aqui recebendo nos nossos estúdios o Dr. Evaldo Monte, ele que vai nos explicar melhor o que é essa doença e dizer o que fazer para tratar e quem sabe até evitar. Bom, para começar, explica pra gente exatamente o que seria bronquiolite, muitas vezes confundida com asma, com a própria bronquite, né? Com a gripe. A bronquiolite ela é uma doença causada por um vírus, é uma doença das vias aéreas, das pequenas vias aéreas do pulmão da criança. Então, o que acontece? Devido a ela cometer essas pequenas vias aéreas da criança, ela costuma dar muitos episódios de cansaço na criança. É uma inflamação que você tem no pulmão, em que você vai ter tosse, você vai ter febre, você vai ter o nariz escorrendo e principalmente a questão do cansaço, principalmente nessas crianças menores de 6 meses. Por que ela é tão confundida com a gripe? Eles têm os mesmos sintomas? A diferença mais entre o resfriado comum, a gripe e a bronquiolite é a questão mais do cansaço, do desconforto respiratório. Ambas vão ter tosse, vão ter sintomas que a gente diz nasais superiores, a questão do nariz escorrendo, da obstrução nasal, da questão da febre, só que a bronquiolite, por ela cometer a parte inferior da nossa árvore brônquica, ela costuma dar muito mais episódios de cansaço. Por que ela acontece? Como é que uma criança, por exemplo, pode contrair a bronquiolite? Como a gente disse, a bronquiolite viral aguda ela é causada por um vírus. Esse vírus ele é passado por contato entre pessoas, certo? Ou então por secreções respiratórias entre as pessoas. Então, está muito associado a ambientes fechados, está muito associado a grandes multidões em que a criança sai e tem contato maior com outras crianças em creches, em colégios e até durante em shoppings e ambientes de maior circulação. Então, por isso que é fácil de ser adquirido. E quando você tem uma criança que é muito novinha ainda, que a imunidade é baixa, que ela é muito mais suscetível a essas gripes virais, é por isso que é mais fácil da criança adquirir isso daí. Principalmente nos primeiros 6 meses é o período de maior risco da criança ter bronquiolite. E uma coisa importante também que é a questão da vacinação. A questão da vacinação da gripe, ela é importante porque, como a bronquiolite ela é causada por um vírus, não é que a vacina da gripe vai prevenir bronquiolite, mas ela vai prevenir infecções virais. Então, isso indiretamente vai lhe ajudar a diminuir infecções pelos vírus mais causados da bronquiolite. E a bronquiolite pode atingir não só as crianças, mas pessoas adultas também? A bronquiolite é uma doença muito comum nas crianças até 2 anos de idade. Depois dessa idade, você pode começar a ter crise de cansaço e você pode começar a ter uma suspeita maior se não pode ser um asmático. Certo. Agora, doutor Evaldo, a bronquiolite pode se agravar para um quadro bem mais sério. Que quadro seria esse? Principalmente nas crianças mais novas, nas abaixo de 6 meses, você tem que ter um cuidado redobrado porque existe grande chance de internação da criança. A criança pode ter um desconforto respiratório tão grande que é necessário ir na emergência fazer medicações de oxigênio, medicações endovenosas para poder melhorar desse cansaço. E os broncodilatadores também para poder tentar melhorar esse desconforto da criança. Mas caso não seja tratada adequadamente, com a demora do tratamento, pode ser que ela, em uma pequena quantidade dos casos, evolua para uma coisa mais permanente. Então, uma vez com bronquiolite, o que é que os pais devem fazer? Como deve ser o tratamento? Uma vez que você teve bronquiolite, você tem que manter um acompanhamento com um pediatra, pode ser um pediatra geral, um pneu, mas você precisa ter um acompanhamento porque essa criança tem uma chance de poder voltar a cansar de novo. Você tem que tomar as precauções na questão do ambiente de casa mesmo, na questão de higiene, na questão de aglomerados e tudo, principalmente nessas crianças mais novas, né? E ter o cartão vacinal em dia, porque isso ajuda muito na questão de prevenção das infecções recorrentes da infância. A questão da creche mais cedo na criança, isso é um fator que a gente gosta de falar bastante, porque o contato com outras crianças muito cedo aumenta o desenvolvimento da criança, mas a criança fica muito mais suscetível a infecções virais. Então é isso, doutor Evaldo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que o nosso bate-papo abrangeu bastante o assunto bronquiolite, mas se tiver alguma consideração para os papais e para as mamães de casa, por favor, fique à vontade. Obrigado, Fernanda. Então, só para finalizar, a questão da importância de, nesse tempo agora chuvoso, dos ventos frios, você estar atento para caso a sua criança, principalmente em menores de 2 anos, apresente um quadro de cansaço, um quadro de desconforto respiratório importante, de você procurar a ajuda do especialista, de um pediatra, de um pneumologista, para poder que a criança seja avaliada e tomar as devidas medidas. Ok, obrigada.